Olá, 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 bem-vindos hoje a um vídeo diferente. Quem é que sabe o que são plugins? Não, ok, a pergunta é ao contrário. Olá malta, quem é que não sabe o que são plugins? Convém dizer que aqui no canal tentamos ser o mais ecléticos possível e abrangemos diversas áreas, como é do conhecimento da maior parte de vós. Hoje fazemos jus a essa proposição e vamos falar de um assunto que ainda nunca foi abordado aqui no canal. Portanto, vamos falar de plugins. Vamos ver plugins especificamente da Universal Audio, Apollo Twin, que tenho aqui, apenas porque está precisamente aqui à mão. Antes de mais, plugins o que são e para que servem? Por palavras simples e numa explicação sucinta, plugins servem para quem quer, por exemplo, determinado som e não tem dinheiro para comprar o equipamento físico, sejam amplificadores, compressores, processadores, etc. A lista aqui é bem grande, portanto é colorir o vosso som. Basicamente imaginem que vocês querem ter um som do Marshall, de um Plexi, por exemplo, para sacarem um som ao estilo Led Zeppelin. Há plugins que fazem essa emulação ou igualar ou aproximar o som às características. Suponham que querem um compressor a válvulas classe A, caríssimos, e lá está, dinheiro não abunda. Mais uma vez, há emulação para isso, aliás, há plugins para tudo, e quando digo tudo, é tudo. Podem falar ou criticar o digital, mas hoje em dia a qualidade de bons plugins é assim uma cena de outro mundo mesmo. E atenção, que há muitos profissionais a usar, portanto, quando falo em profissionais, falo mesmo profissionais. Só mais um exemplo antes de passarmos os olhos pela Universal Audio. Querem fazer música eletrónica, precisam de sintetizadores, sequenciadores e de muita coisa mesmo. Plugins essenciais, a menos que sejam como o Moby, por exemplo, que tem um autêntico arsenal em casa, ou em Portugal já agora fica a referência, por exemplo, para o Armando Teixeira dos Bala, e mesmo assim usam plugins de alguma forma. Ainda uma informação, por vezes podem ver escrito VST, e o que é que significa esta sigla? Precisamente o que tenho vindo a dizer, por outras palavras, Virtual Studio Technology. Resumindo e concluindo, plugins são a vossa possibilidade de ter um estúdio topo de gama na ponta dos dedos, de forma virtual. Vamos ao que interessa, vou-me virar aqui para o computador. Já agora, há uns tempos fiz um vídeo acerca do Apollo Twin, mas nem o pude experimentar porque a Universal Audio não envia este equipamento com o cabo Thunderbolt, então tive de comprar. Eu vou-vos mostrando imagens no computador, mas vamos falar no que vem incluído. DAW Luna, e nos plugins incluídos temos o Universal Audio 610B, Tube Preamp, isto para dar um corpo, mais detalhe, mais saturação ao vosso sinal. Só dizer-vos que os preamps têm de ter muito em conta e muito cuidado nos parâmetros que vão mexer, porque às vezes mexer é estragar. O Marshall Plexi Classic Amplifier também, nada a dizer, gravam uma guitarra por DI, um sinal limpo e fazem o reamp com esta maravilha. Compressor brutal para vozes Teletronics, que é um plugin autorizado pela Teletronics oficialmente, assim como os outros, obviamente, mas há software que, atenção, é generalista, fazem alusão a algumas marcas ou produtos, mas são generalistas. Este da Teletronics é mesmo da Teletronics. Mais um compressor para vos dar punch e presença, um equalizador da Pultec, uma boa equalização em determinado som pode ditar a qualidade e o impacto do mesmo, Ampeg para amplificação de baixos e, finalmente, mais três que me fascinam, o Precision Mix Rack Collection, para elevarem a vossa fasquia na vossa mistura, o Raw Distortion, que é uma aproximação ao famosíssimo RAT para guitarras, etc., que, importa dizer, com tecnologia Unison, que já expliquei aqui no canal o que é, mas aqui vai de novo, é uma tecnologia que permite beneficiar dos circuitos originais do hardware e assim cria-se uma aproximação ao real quase indecifrável. A Universal Audio usa precisamente esses circuitos. Finalmente o Reverb Pro, para quem é fã de reverb como eu, vai ficar surpreendido. E atenção, com uma simplicidade para mexer neste plugin que vocês não estão bem a ver. Eu tenho aqui a Universal Audio Apollo Twin já há cerca de um mês, estou a experimentar e é brutal. E aliás, como tinha dito ao início do vídeo, hoje é um vídeo diferente, mas quero fazer ainda com exemplos práticos de plugins específicos. Tudo a seu tempo. Ok malta, então bem-vindos. Agora, espero que estejam a ver aí dessa câmara. Temos aqui a Apollo Twin, que está aqui ligada em baixo. O cabo de Thunderbolt que comprei é muito curto, por isso é que está ali em baixo, não posso ter à frente. E temos aqui, como podem ver já no painel,
o site da Universal Audio. Portanto, aqui podem encontrar os plugins que estamos a falar, e tem muitos, portanto vocês fazem o registro e fazem o download dos plugins que estão depois incorporados nesta consola que eu já abri aqui. Já agora, neste painel aqui que eu coloquei no Console Settings, tem aqui, podem ver todos os plugins que têm ativos, portanto nem todos têm ativos, não é? Alguns trazem demos, mas vocês podem experimentar para depois ver se querem comprar ou não. Portanto há muitos. Isto é uma catrafada deles e com uma qualidade brutal. Pronto, e o que é que eu tinha dito? Tem aqui a consola. Basicamente, aquilo que vocês ouvem, o vosso sinal da guitarra é isto. Portanto, muito cru, muito seco. E se quiserem ter um som, vamos supor aqui, neste console vocês podem experimentar logo. Tem aqui muitos para voz, etc. Nós estamos com uma guitarra, eu por acaso tenho aqui o micro, podia experimentar de voz, mas hoje vamos focar em guitarra. Por exemplo, aqui tem logo Fender 55 Tweed Deluxe. Vamos aqui a um Flaming Sky. O que é que temos aqui? Temos aqui cadeias de sinal, temos um processador de delay e um processador de reverb. Isto são tudo coisas que, se não tivessem em plugin, teriam de comprar à parte. Se colocarmos, por exemplo, vamos colocar aqui um insert guitarra, não, vamos para o Marshall. Por exemplo, Marshall é simples. Vocês querem um Marshall, têm de comprar logo cabeça, coluna, pedal, aqui aparece-nos logo o RAW, que é aquele rato que eu vos tinha dito. Ok, o que é que temos aqui? Tem logo vários sons que podem pesquisar e, portanto, é mesmo aquilo que eu tinha dito. Isto vai fazer com que vocês tenham um acesso enormíssimo a processamento que de outra forma não teriam. Na voz temos aqui coisas muito interessantes, por exemplo, Leadvox. Podemos abrir aqui um Leadvox e temos aqui o tal UA, Universal Audio 610B, que faz aquela alusão. Portanto, e aqui podem controlar tudo, volume, tem aqui as frequências, portanto, pede também. É explorar muito, porque as opções são infindáveis. Basicamente, os plugins são mesmo isso, são modos virtuais de vocês terem sons. Vamos só ver aqui assim uma coisa ao calhas, sei lá. O que é que temos aqui para aí? Aqui uns delays. É verdade, eu há pouco tinha aqui um, deixem-me ver se encontrou, aqui um que gostava de vos mostrar. Era este spin, ok. Era este spin, ok. Que música é esta? Deixem aí nos comentários. Aqui têm, malta, não há muito mais a dizer, vou para o painel final. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado e que vos tenha ajudado de alguma forma. Subscrevam o nosso canal, ativem as notificações, passem no nosso site em www.igitana.pt. Igitana por aqui, até já. Já agora, isto é off, desculpem-me, eu estou a montar um novo estúdio,
portanto o som ainda está um bocadinho reverberado, vou ter de tratar as paredes, vou ter de tratar o espaço em si, e há uma coisa que até vai ser interessante, que vai ser vocês verem a evolução do som e do tratamento acústico, e depois precisarem de algumas dicas, é só deixarem aí nos comentários, perguntarem o que é que fizeste, porque vou fazer uns painéis acústicos, mas pronto, isto foi off-topic. Até já, malta!